Pronto, acho que já está gravando de novo. Então, a gente falava da segunda fase, né, que é a fase anal, a zona erógena é o ânus. Então, as atividades prazerosas da criança estarão em torno, então, da estimulação do esfíncter, da evacuação das fezes, enfim, do controle do próprio comportamento dos pais, que a criança passa a ter também com isso de ir ao banheiro, né, ou não ir, enfim, né, eu tenho um exemplo para vocês, que eu vou dar de uma aluna minha, que tem bebê pequeno, e ela diz que todas as vezes que ela vai para a faculdade, que chega na faculdade, o bebê faz cocô. E aí ela chega atrasada na aula porque ela precisa limpá-lo, né? E é bem na hora que chega na faculdade, ou seja, é um recurso que a criança utiliza para quê, né? Para manter a mãe por mais tempo perto de si. Então a criança vai controlando os adultos, se vinga, né? Às vezes o pai e a mãe brigam, e aí a criança vai lá e teria condição de ir no banheiro, porque já aprendeu, mas decide não ir, fazer na roupa. Então, tem uma série de vivências que a criança vai ter em relação a essa fase e que se expressa, então, a partir da estimulação da zona erógena anal, tá? Ficou claro essa fase? E aí ela vai, então, de 1 a 2 anos e pouco de idade, 3, até a criança, então, realmente conseguir ter controle e ter uma relação com as fezes de um modo mais tolerável socialmente, ou seja, a criança também passa a ter nojo, a se higienizar, enfim, né? Consegue ter aquela educação para essa vivência. Para algumas pessoas, tá? Porque para outras, eu não sei se vocês já ouviram falar de pessoas que têm fetiches sexuais em relação às fezes. Então, pode ser que alguma pessoa, algum adulto, se mantenha fixado nesse modo aqui de satisfação, e isso vai se expressar onde? Lá na sexualidade adulta. Porque, como eu disse, não é porque a gente avançou de uma fase para outra que aquela zona, por exemplo, a boca, deixou de ser prazerosa. Tanto que, gente, por que comer é tão gostoso? Vocês já pararam para pensar sobre isso? A maioria das pessoas, né? Aquelas que não têm algum tipo de disfunção em relação à alimentação, né? Uma anorexia, por exemplo. Mas para a maioria de nós, comer é muito bom. Porque tem a ver não só com a necessidade de se alimentar, mas com o prazer que comer nos proporciona, porque estimula uma zona erógena que é a nossa boca, que continua, permanece como uma zona erógena, né? Então, a gente estimula tanto com o alimento, quanto com a bebida, no beijo, né? O beijo se torna uma parte da vivência da sexualidade adulta, porque tem relação com essa... Deixa eu admitir aqui o pessoal. Tem relação com essas vivências. Então, a gente continua. Agora foi todo mundo. Então, mudar de uma fase para outra significa o quê? Que a principal zona erógena muda, mas não significa que as outras não se mantenham de alguma forma, tá? E aí, por fim, a terceira fase, que o Freud vai chamar de fase fálica. Por que a fase é fálica? Porque a principal zona erógena é o órgão sexual, tanto para o menino quanto para a menina. É nesse momento aqui que a dimensão da sexualidade da criança fica mais evidente. Por quê? Quem tem contato com criança, porque é pai ou mãe, ou irmão menor, enfim, ou trabalha com criança, vai
ter essa dimensão mais plausível, né, mais concreta. É quando a criança inicia as atividades masturbatórias, ou seja, de estimulação dos órgãos genitais. É também nesse momento, e aí que essa figurazinha aqui faz sentido, esse desenho, que tanto o menino quanto a menina começam a se interessar pela visualização do órgão genital um do outro. É nesse momento que eles vão reconhecer ou perceber que existe uma diferença anatômica entre os sexos, né? Ou seja, que os homens têm pênis e que as mulheres não têm, que o órgão genital feminino é diferente. E esse interesse se dá por perceber as diferenças justamente porque é nesse momento que essa parte do corpo vai se tornar a região que, ao ser estimulada, vai proporcionar maior prazer para a criança. Então, a criança vai apresentar, né? Quem trabalha com educação infantil sempre relata, que às vezes eu dou esse conteúdo nos cursos de pedagogia, enfim, né? As professoras falam das crianças que se escondem, né? Atrás lá da escola para um olhar o outro, né? Para reconhecer. As crianças passam a ter interesse por ver os irmãos ou os próprios pais sem roupa, para ver essa diferença também, porque é a região que passa a ser mais interessante para a criança. E que atividades masturbatórias, então, irão acontecer. Ou seja, pessoal, tudo isso aqui que eu estou falando faz parte da constituição e do desenvolvimento humano, o que significa que todos nós vivemos isso, embora a gente não, na maioria dos casos, não se lembre. Por que a gente não se lembra? Como foi o Freud identificou, a maioria das vivências que estão no inconsciente, ou seja, que foram reprimidas, são vivências da sexualidade infantil. É como se a gente tivesse que mandar para o inconsciente essas vivências, porque foram conflituosas para a gente, porque entram em conflito com a educação que a gente recebe, né? Por exemplo, a questão da masturbação. Como os pais lidam quando a criança começa a apresentar algum tipo de prática masturbatória? Quando isso acontece na escola, por exemplo, os professores precisam lidar com aquilo no meio de outras crianças. Geralmente, o modo como os adultos lidam com isso não é de uma forma muito compreensiva, né? Os adultos lidam muitas vezes de uma forma agressiva com a criança, e a criança entra em conflito entre algo que para ela é muito bom, mas que parece que desagrada os adultos com os quais ela convive. E aí ela fica nesse conflito entre fazer algo que ela tem vontade porque é bom, é prazeroso para ela, e não fazer porque os pais não gostam, enfim, né? Não pode, os pais às vezes só dizem que não pode porque vai cair, né? Isso principalmente para os meninos, né? E pode gerar inclusive traumas em relação a isso. Os pais quererem proibir essa prática e dizer assim para o menino, tira a mão daí senão cai, né, alguma coisa do tipo. Então, os adultos não lidam bem com a sexualidade infantil. Por quê? Porque a sua própria sexualidade infantil está inconsciente. Então, é como se, ao ver a criança vivendo a sua sexualidade, a gente tivesse mobilizado lá no nosso inconsciente a nossa sexualidade infantil. E que, como eu disse, se está no inconsciente é porque causa conflito, vergonha, nojo, né, culpa, uma série de sentimentos que foram atrelados às práticas infantis. Tranquilo até aqui? Essa fase vai dos 2 anos e pouco aos 6 anos, mais ou menos, de idade. Seria, então, a fase fálica ou fase genital infantil, tá? Depois desse período, e esse é um período importante, é nessa fase que a criança vai viver o complexo de Édipo. Vocês já ouviram falar disso? Complexo de Édipo?
Já leram em alguma coisa? Onde você viu, Stephanie? E a Glória também. Onde vocês viram? Ou ouviram sobre complexo de Édipo? Filosofia no ensino médio, olha só que legal. Realmente, o Freud vai usar um mito grego para nomear e explicar o que seria esse complexo de Édipo. Então, vamos lá conhecer o mito grego. O Édipo, ele era filho de um rei, eu não me lembro o nome desse rei, se vocês quiserem dar uma... Nossa, no terceiro ano do ensino médio, vocês aprendem psicanálise? Olha só, aprenderam, né? Eu não, na minha época de ensino médio não teve isso. Que legal. O Édipo, então, era filho de um rei, e o rei foi consultar o oráculo, que era aquela entidade lá que previa o futuro. E o oráculo diz para o pai do Édipo que ele vai ser morto pelo próprio filho. Ao saber disso, o pai do Édipo, com muito medo, pega o Édipo ainda bebê e deixa ele no deserto para que ele morresse e não o matasse, como o oráculo tinha previsto, né? Só que o Édipo ele é resgatado por um outro rei, e ele vai ser criado, né? Vai se tornar um homem adulto, e quando ele se torna um homem, ele se encontra com o pai biológico, que ele não sabia que era o pai, e eles têm uma desavença, e o Édipo mata o próprio pai. E naquele período, né, naquele momento, era uma lei, né, social que um homem que matasse um outro homem seria obrigado a se responsabilizar pela família dele. E aí o Édipo, então, vai tomar a mãe biológica como esposa e vai, então, se responsabilizar pela família do pai biológico, sem saber que era o pai biológico e a mãe biológica. Quando ele descobre, ele fura os próprios olhos e vai viver errante, sozinho, solitário aí no deserto, como uma punição pelo quê? Pelo incesto. Então, o incesto, o Freud vai discutir isso, é uma prática condenada na maioria das culturas em diversos momentos históricos. Hoje, para a gente, inclusive, é crime, né? Se um pai ou uma mãe mantiverem relação sexual com os filhos, né? Isso é considerado crime. E desde os gregos já há, então, um olhar para esse fenômeno e a importância que ele tem no sentido de olha o castigo que pode acontecer caso isso ocorra, né? Caso os indivíduos se deixem levar por essa inclinação. Porque o que o Freud vai dizer? Essa dimensão de se apaixonar ou de tomar o pai e a mãe como objetos de investimento da libido está presente em todos nós. Por que isso? Porque os pais são os primeiros seres humanos com os quais a gente tem contato. A gente já falou aqui, ó, quem que amamenta? A mãe ou a figura que vai fazer esse papel aí de cuidado? Quem higieniza, quem dá banho? A mãe, né? A gente sabe, né, o olhar que a gente tem para os pais no início da vida. A gente vê os pais como seres humanos maravilhosos, perfeitos, poderosos. E a gente ama muito esses pais. E é na relação com esses pais que a gente vai viver o amor, inicialmente. Então, nesse momento, não há diferença, né, entre amor fraternal e
Libido, pulsão sexual, é a mesma energia. Então, as práticas são vividas, não é que a criança quer ter relação sexual com o pai e com a mãe, até porque ela nem sabe o que é isso, né? Se ela apresenta comportamentos assim que indicam, é sinal de que a criança está sendo exposta a atividades, né, ou filmes, enfim, ou mesmo está vendo os pais manterem relação sexual, adultos, enfim, de alguma forma, porque a criança, ela não sabe ainda, né? Mas é na relação com os pais são os primeiros objetos de investimento da sexualidade da criança. Se inicialmente a sexualidade até aqui, a fase fálica, estava voltada para a estimulação das zonas erógenas e para o próprio corpo, vai ser na fase fálica também que os pais serão tomados como objetos de investimento da pulsão sexual. E é nesse momento, então, que o Édipo será vivido, ou seja, né, o que o Freud está dizendo? Os gregos lá já identificaram a existência do Édipo, porque ele está presente na constituição psíquica de todos nós. E o que significa ele? Significa que nós tomamos um dos pais como objeto de investimento principal da nossa pulsão sexual, é nosso objeto de amor, a gente se apaixona, se enamora por um dos nossos pais, principalmente, e rivaliza com o outro. Por que a gente vai rivalizar com o outro? Porque o outro vai impedir, vai ser o obstáculo que vai me permitir viver com o pai que eu escolhi, seja o homem, o pai, seja a mulher, né? Enfim, viver a minha sexualidade ou as práticas relacionadas à sexualidade. Então, no caso do menino, geralmente ele vai tomar a mãe como objeto de investimento da pulsão sexual e ele vai passar a ver o pai como um rival, ou seja, aquele que impede ele de ser o marido da mãe. Quem tem filho homem pode dizer, ou vocês podem perguntar para os próprios pais de vocês. Eu não tenho muita ideia da idade, né, da maioria de vocês, porque a gente se viu pouco, né, acho que não sei se a gente se viu, mas quem é mais jovem pode até perguntar para a mãe, né, quantos meninos não falam que quando eles crescerem eles vão casar com a mãe? Que eles são o marido da mãe. Quando o pai e a mãe vão se beijar, a criança entra no meio e separa. Então, são comportamentos que vão demonstrando isso, que a criança escolhe um como o principal objeto de investimento, não significa que o outro não seja, os dois são, mas um prevalece, e com o outro a criança vai rivalizar. Mas nesse processo de rivalizar, de sentir ódio, a criança também se identifica com esse pai, ou seja, um menino. O que é se identificar para a psicanálise? É se apropriar de características. Então, o menino vai aprender a ser homem como? Se identificando com o pai. Então, não é o pai que a mãe ama, né? O namorado da mãe não é o pai. Então, o que a criança vai fazer, o menino vai fazer? Ele vai querer vestir a roupa do pai, ele vai querer sair para trabalhar como o pai faz. E aí, se o pai é caminhoneiro, o menino brinca de ser caminhoneiro, ou se o pai é, sei lá, professor, o menino vai brincar de ser professor, ou seja, ele vai aprender ou vai desenvolver as características masculinas a partir da identificação com esse pai. E a mesma coisa acontece com a menina. A menina também vai tomar o pai como objeto de investimento da pulsão sexual, é com o pai que ela quer namorar, né, na fantasia dela, e tudo que o namorar representa para ela, do pensamento da fantasia infantil, e vai rivalizar com a mãe, vai sentir raiva da mãe, porque a mãe impede, a mãe toma o lugar dela, né? Só que ela também vai aprender a ser mulher com a mãe. Aí vai usar as meninas aí, né? Eu fazia muito isso. Eu tinha um sapato da minha mãe, que era um sapato de salto. Minha mãe nunca usou muito salto, mas eu era apaixonada por aquele sapato. E aí, quase todos os dias, ficava em cima do guarda-roupa, eu pegava uma cadeira, subia na cadeira para conseguir pegar o sapato, colocava no pé e ficava desfilando pela casa, aprendendo a usar salto, né? E aí passava maquiagem da minha mãe, os cremes, enfim.
né? Então, esse processo é fundamental, é importante, porque a gente aprende a amar na relação com os pais. E essa base vai ser o protótipo, né? Vai ser o modelo que a gente vai usar para, na vida adulta, escolher os nossos parceiros e as nossas parceiras. Então, aquele ditado, né, que se fala, não sei se chega a ser um ditado, eu acho que é uma apropriação pelo senso comum do conhecimento produzido pela psicanálise, que a gente busca um homem, no caso as mulheres, que se pareçam em algum aspecto com o pai, e os homens buscam mulheres que se parecem em algum aspecto com a mãe, é verdade. Por quê? Porque eles foram a base, o nosso primeiro objeto. O mais maravilhoso que existe no mundo, porque imagina uma criança olhando para o pai e para a mãe, né? Cheio de fantasias, os pais são maravilhosos, são lindos, são poderosos, enfim. Esse modo, né, esse modelo de objeto fica registrado. Então, quando a gente busca na vida adulta, a gente, de alguma forma, vai inconscientemente fazendo escolhas que tenham relação. Inclusive, escolhas que podem ser até negativas, que é preciso trabalhar em psicoterapia para que a pessoa não persista. Por exemplo, uma menina que viveu situações de violência na infância, com um pai agressivo, um pai que batia na mãe, por exemplo, e que na vida adulta vai fazer escolhas por homens assim, né? Porque vai achar que é o tipo de amor que merece, que vai realmente ao encontro do que ela idealiza desse objeto, e ela precisa romper com isso, né? Porque ela não é a mãe, não precisa ser como a mãe, viver isso, e ela pode, se ela tomar consciência disso, fazer escolhas diferentes, mais saudáveis para si, né, para a família, etc. A mesma coisa o homem, né? Às vezes é uma mãe muito dominadora, que controla demais, enfim, violenta, e ele vai se relacionar com mulheres que têm também esse modo de ser mulher, de se relacionar com um homem, que desqualifica, que realiza violência, porque o homem também pode sofrer violência, não é só a mulher que sofre violência doméstica, o homem também pode sofrer, não necessariamente violência física, embora alguns vivenciem, mas violência moral, violência psicológica, uma mulher, por exemplo, que desqualifique, que xingue, que humilhe, né, a pessoa. Então, ter conhecimento disso é importante porque a gente pode, ao se apropriar do inconsciente, das questões inconscientes, fazer escolhas que sejam mais saudáveis para a gente, né? Não precisa se manter na repetição, nesse modelo. Então, é na fase fálica que a gente vai, então, se apaixonar pelos pais, principalmente por um deles, e vai sentir muito ódio, muita raiva do outro. Só que é nesse momento também que a gente vai ter que superar isso. E por que que a gente vai superar? Porque a gente não pode viver isso, o incesto, como eu disse, ele é proibido em todas as culturas, e o que efetivamente, concretamente vai acontecer no caso dos meninos para eles renunciarem à mãe. O Freud vai chamar aqui de complexo de castração. O que é isso? Lembra que eu disse que é nessa fase aqui que o interesse pelos órgãos sexuais se torna importante e as crianças vão se deparar com a diferença anatômica entre os sexos? Antes disso, as crianças achavam que todo mundo era igual. Quando os meninos e as meninas percebem que não são iguais, ou seja, que tem uma parte que tem algo, que é o pênis, que outra parte não tem, qual é a teoria que eles vão construir para explicar isso? Que as mulheres tinham, mas perderam. Elas foram castradas. O que na cabeça do menino de tão terrível elas podem ter feito para que isso acontecesse com elas? Por exemplo, rivalizar com o pai. Então, o pai, ele é a lei na família, na casa. Então, se ele insiste em rivalizar com esse pai, que é mais forte e mais poderoso que ele, o que pode acontecer? Ele pode ser
castrada. Então, o medo da castração, e que na psicanálise ela ultrapassa essa dimensão do órgão genital propriamente dito, mas se refere então à renúncia do desejo, vai ser fundamental. Então, o menino, ele vai ser castrado. Como? Ele vai renunciar ao desejo pela mãe. Ao renunciar esse desejo, ele desinveste essa mãe como objeto de interesse, né, sexual, ele vai entrar no período de latência, que é um período em que a criança deixa de ter tanto interesse pela sexualidade e vai empregar a sua energia para o crescimento, para o desenvolvimento intelectual, a criança vai para a escola, ela vai ter amigos do mesmo sexo, né? Geralmente a criança não gosta de se relacionar com crianças do sexo oposto aqui, nesse momento. Então, ela vai ter um desenvolvimento cultural muito grande e esse período de latência vai até a puberdade. Quando o menino chega à puberdade, e aí novamente a sexualidade toma uma importância, retoma a sua importância, o menino vai poder então escolher uma outra mulher, né? Ou um outro homem também. Eu tô falando da escolha heterossexual, tá, gente? Mas existe a derivação homossexual dessa vivência edípica e que vai culminar na vida adulta na homossexualidade. Então, o menino heterossexual vai poder, nesse momento, já que ele renunciou à sua mãe, escolher uma mulher para ele viver a sua sexualidade. No caso da menina, como ela já se percebe castrada, ou seja, ela já não tem, ela vai em busca de quem? De quem tem, que é o pai, né? Só que ela também vai renunciar a esse pai, porque a mãe é importante para ela. A mãe também é a lei. O incesto também é proibido para a menina. Então, ela abandona, ela renuncia ao pai, ela entra no período de latência também, ou seja, vai viver a escola, a relação com os amigos, até a puberdade, quando ela puder, né, quando ela menstruar, e aí, né, teoricamente, em termos naturais, corporais, a mulher estaria preparada, então, para o ato sexual. Quando vai acontecer, não importa, mas da mesma forma como o menino renunciou à mãe, ela renuncia ao pai, e vai poder, na vida adulta, escolher um homem para ela poder se relacionar. E aí a gente chega na fase genital, que é a fase genital adulta, em que a vivência da sexualidade necessariamente vai ter relação com o quê? Com outro indivíduo. Porque o ato sexual adulto, maduro, é aquele feito, realizado entre duas pessoas. Mas olha a trajetória anterior, a base que sustenta a nossa sexualidade adulta. Por isso que a sexualidade é algo tão complexo e por isso que o Freud vai identificar que a maioria dos sintomas tem relação com essas vivências aqui iniciais da sexualidade e que foram reprimidas porque a cultura não aceita a sexualidade infantil, porque, por exemplo, a dimensão do incesto precisa ser renunciado mesmo. Então, tudo isso, para algumas pessoas, vai ter consequências traumáticas e pode, na vida adulta, dar origem a sintomas. Ficou claro, pessoal? O Édipo, as fases, é importante que vocês saibam isso, tá? Isso é um conteúdo que geralmente em avaliação eu cobro essas fases, não precisa saber exatamente a idade certinha, até porque não existe uma definição exata, né, para isso, mas é uma previsão e principalmente as características, tá? E aí já está acabando o nosso tempo aqui de novo, então só para finalizar, o complexo de Édipo ele vai acontecer entre 3 e 5 anos, e aqui há uma breve descrição
do que seria esse Édipo, né, nesse slide aqui. Né, que seria, então, a mãe é o objeto do desejo do menino e o pai é o rival que impede seu acesso ao objeto desejado. Ele procura, então, ser o pai, ou seja, ele se identifica com o pai para ter a mãe, escolhendo-o como modelo de comportamento, passando a internalizar as regras e as normas sociais representadas e impostas pela autoridade paterna. Posteriormente, por medo da perda do amor do pai, ou seja, a castração implica na perda do amor do pai, na perda do amor da mãe, né? Ele desiste da mãe, isto é, a mãe é trocada pela riqueza do mundo social e cultural. E o garoto pode, então, participar do mundo social, pois tem suas regras básicas internalizadas através da identificação com o pai. Então, é nesse momento que a criança vai internalizar as regras sociais. E aí não precisa mais do pai e da mãe dizer para a criança o que é certo e o que é errado. A criança já passa a ter uma orientação interna. Então, existe uma parte na nossa personalidade, que nós vamos estudar posteriormente, que se chama superego, que é a nossa parte moral, que é resultado da vivência do complexo de Édipo. Então, olha como é importante viver o Édipo para a psicanálise. É nesse momento que a moral humana se constitui. E o quanto que é importante que os seres humanos tenham uma moralidade interna para regular suas ações, né? Para impedir que eles façam coisas que machuquem outras pessoas, que violem o direito das outras pessoas. Então, é nessa vivência inicial da vida que a gente tem a construção dessa parte tão importante da nossa personalidade. Então, isso aqui que é dito para o menino também pode ser aplicado à menina, só que no caso o objeto da menina de desejo é o pai, ela vai rivalizar com a mãe, mas também por medo de perder essa mãe, ela vai renunciar ao pai, vai entrar no mundo social e cultural, e na vida adulta, né, ela vai aí poder viver a sua sexualidade com um homem que ela escolher. Tranquilo, pessoal? Então, vou parar por aqui, porque já foi bastante conteúdo para vocês aí elaborarem, né, assentarem aí na cabeça de vocês. Deem uma lida. Eu já, não sei se vocês viram, mas eu já disponibilizei a atividade desse material. Não me lembro exatamente a data de entrega, acho que é 7 de agosto, se eu não me engano, depois do período de recesso, enfim, né? Mas vão lendo o texto, porque aí vocês tendo dúvidas, vocês me perguntam aqui. Ok? Tudo certo, pessoal? Então, boa noite para vocês, até semana que vem. E a gente vai se falando. Qualquer coisa, estou no WhatsApp, podem me perguntar e eu estou disponibilizando as aulas gravadas, tá? Boa noite, obrigada vocês aí pela participação. Até mais.